Olá, bem-vindos à videoaula. Meu nome é Eduardo Zancu, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. E nessa videoaula nós vamos discutir a gestão do processo de desenvolvimento de produtos. Mais especificamente, nós vamos conversar sobre duas abordagens. Uma abordagem mais tradicional sobre o desenvolvimento de produtos e uma abordagem mais integrada, mais eficiente, mais rápida para desenvolver novos produtos e levar esses produtos para o mercado. Então, para começar, vamos entender a situação, o pano de fundo e a motivação para gerenciar o desenvolvimento de produtos de uma maneira mais eficiente e efetiva. Tem algumas tendências de mercado do produto que tem como consequência uma maior complexidade do produto. As empresas estão lançando mais produtos alternativos, uma maior variedade. Os produtos ficam menos tempo no mercado, porque surgem novidades do concorrente, de outras empresas. A própria evolução tecnológica torna o produto obsoleto. Tem uma diminuição de tempo para lançar novos produtos, porque os concorrentes estão correndo e lançando as suas novidades, então a empresa tem uma janela de tempo menor para lançar o seu produto. E os produtos envolvem hoje, em muitos casos, tecnologias complementares. Não é um produto só mecânico, ou só eletrônico, ou só software, são várias tecnologias complementares. Essas características de produto também têm impacto no processo. O processo para gerar um produto mecatrônico, ele envolve várias disciplinas. O produto, por ser complexo, ele demanda também componentes e soluções de fornecedores, não precisa ter contato com parceiros. O desenvolvimento ocorre em times virtuais, com pessoas localizadas em várias localidades diferentes, trabalhando em conjunto. E tem vários procedimentos e normas hoje bastante rígidos em cada mercado que precisam ser seguidas. Isso coloca um desafio adicional. Então, a consequência dessas tendências de mercado e de processo é uma maior complexidade do produto, o produto está mais complexo e o processo também está mais complexo. Então, qual é o nosso desafio com a gestão do desenvolvimento de produto? Ter um domínio maior dos processos de engenharia, aumentar a produtividade e melhorar a efetividade. Ou seja, a equipe de desenvolvimento de produtos precisa trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, para conseguir fazer o produto chegar no mercado mais rápido, uma variedade maior de produtos, num tempo de desenvolvimento mais curto e conseguir acertar aquilo que o cliente precisa, quais são os requisitos do mercado. Esse é o nosso pano de fundo. Então, por isso a gente busca alternativas para gerenciar o desenvolvimento de produtos de uma maneira mais eficiente e efetiva. Como acontece o desenvolvimento de produtos de uma maneira tradicional? É um desenvolvimento muito sequencial. Essa era a forma que as montadoras de veículos, o mercado automotivo, um mercado que foi muito estudado na área de gestão do desenvolvimento de produtos, era a forma com que eram desenvolvidos os carros na década de 80, na década de 90, e a forma como que muitos produtos ainda são desenvolvidos, seguindo uma abordagem muito sequencial de atividades. As informações, elas são passadas de uma área de empresa para outra área sequencialmente, e a forma que a gente representa, a forma como as informações são passadas é por cima do muro. As informações são entregues para a área seguinte trabalhar, e a área seguinte trabalha de uma maneira isolada e passa para outra área continuar o seu trabalho. Então, por exemplo, a área de marketing coleta informações do mercado, passa essas informações para a engenharia, só então a engenharia se envolve com o produto e vai conhecer o que deve ser feito, detalha suas especificações de projeto do produto, então passa as informações para a área seguinte sequencialmente, que é a área de manufatura, que só então toma conhecimento sobre mais detalhes sobre o desenvolvimento daquele produto específico e vai preparar a produção. Então, um desenvolvimento muito sequencial, sem integração entre as áreas nas atividades que são realizadas. Qual o problema desse desenvolvimento sequencial de produtos? Então, são muitas barreiras organizacionais e de comunicação. Os requisitos que as áreas têm e áreas que são envolvidas só em fases posteriores do desenvolvimento de produtos não são considerados no início. Por exemplo, um requisito da fabricação, sobre características de fabricação, ou um requisito da reciclagem, ou um requisito da assistência técnica para melhorar, facilitar a desmontagem do produto e a sua assistência técnica durante a fase de uso. Esses requisitos, eles não são considerados nas fases iniciais de projeto. Por quê? Porque as equipes de assistência técnica ou que vão depois se envolver com a reciclagem ou que trabalham com manufatura não estão envolvidas no processo de desenvolvimento no início. Então, são barreiras organizacionais e de comunicação que dificultam a troca de informações entre as áreas.
Hierarquia muito rígida, linearidade do fluxo de informações, então informação construída sequencialmente, sem que possa ocorrer atividades realizadas de uma maneira simultânea. Os fornecedores, tipicamente, eles são envolvidos muito tarde no processo de desenvolvimento. Então, depois da especificação pela engenharia, só depois fornecedores são envolvidos para trazer a sua contribuição. Quando o fornecedor entra, já pode ser tarde para realizar mudanças importantes que facilitariam a produção, a logística do desenvolvimento do produto no mercado. Muito pouco foco em mensuração desse processo. O processo, como ele envolve detalhamento de engenharia e a concepção de um novo produto, ele pode ser deixado sem controles de indicadores, numa abordagem tradicional. Os profissionais são muito especializados, eles trabalham de maneira isolada nas suas áreas, que tem, em geral, um gerenciamento funcional. Então, cada função, quando a gente fala função, é cada área da empresa trabalhando como um silo isolado, separado da outra área e transferindo informações sequencialmente conforme as atividades precisam ser realizadas. Qual a abordagem mais atual para desenvolver produtos que tem se mostrado mais eficiente e mais eficaz? Um desenvolvimento integrado. Nesse desenvolvimento integrado, pessoas de várias áreas da empresa trabalham numa equipe multifuncional do início ao fim do desenvolvimento de produtos. Obviamente, dependendo da fase do desenvolvimento, uma área da empresa, as pessoas daquela área têm um envolvimento maior, depois o envolvimento diminui. Então, o marketing trabalha muito no início, coletando informações, estrutura as informações, os requisitos para que as outras áreas possam trabalhar, acompanha e participa das reuniões e das aprovações do produto que está sendo desenvolvido, participa de testes, aí volta a atuar intensivamente nos testes que são realizados com protótipos, com consumidores, e depois volta a trabalhar intensivamente também, numa fase mais posterior, de geração das informações para a equipe de vendas, para o mercado. Então, são áreas trabalhando de uma maneira integrada, com responsabilidade integral do início ao fim do desenvolvimento de produtos, compartilhando informações, trocando informações. Muitas vezes essas pessoas trabalham no mesmo espaço físico, elas são transferidas das suas áreas e podem trabalhar no mesmo espaço físico, isso não é obrigatório, mas existe uma equipe que é responsável pelo desenvolvimento como um todo. E essa equipe tem pessoas de várias áreas, com várias competências complementares, que representam diferentes visões sobre os requisitos e as perspectivas para desenvolver um produto para o mercado. Bom, na abordagem integrada de desenvolvimento de produtos, existem algumas métodos, formas de trabalhar, abordagens, que são utilizadas para que o desenvolvimento integrado funcione bem. Nós vamos tratar nessa videoaula de 4 abordagens para o desenvolvimento integrado de produto. O primeiro delas é a engenharia simultânea, a abordagem de stage gates, a visão do ciclo de vida completo e a utilização de times de desenvolvimento. Entrar um pouco mais a fundo nesse aspecto que já foi discutido resumidamente. Começando pela engenharia simultânea. Engenharia simultânea, como o próprio nome diz, envolve o paralelismo entre atividades, fazer atividades ao mesmo tempo, sempre que possível. Com isso, a gente busca 2 coisas. Reduzir o tempo total de desenvolvimento do produto, antecipando atividades que podem já ser iniciadas, mas mais importante é permitir a comunicação, a troca de informações entre pessoas trabalhando em atividades complementares. Então, por exemplo, enquanto o engenheiro de produto está detalhando um componente, é possível que o engenheiro de processo de manufatura já comece a estruturar a forma de manufatura, o processo de manufatura e detalhar o processo de manufatura do componente, porque se tiver algum requisito da manufatura, esse requisito ele pode já gerar uma alteração e adaptação ao longo do trabalho no próprio projeto do componente. Outro exemplo, o marketing também poderia, a partir do componente ou da solução ou da funcionalidade, realizar um teste com o consumidor e trazer uma informação de retorno para que o produto possa ser adaptado enquanto ele está sendo desenvolvido. Então, paralelismo entre atividades reduz o tempo total e permite comunicação e ajuste ao longo do desenvolvimento. A engenharia simultânea também envolve uma maior integração de fornecedores ao longo do desenvolvimento. Pelo mesmo motivo, os fornecedores podem antecipar o seu trabalho e trazer conhecimentos adicionais. Envolve o projeto voltado para a manufatura e para os requisitos das fases seguintes do ciclo de vida, ou seja, enquanto se projeta já realizar o próprio projeto
incorporando requisitos das fases seguintes das áreas que iriam tradicionalmente trabalhar com produtos só mais tarde, então antecipa a informação, aplicação de várias ferramentas de qualidade para que o produto seja desenvolvido com a qualidade atendendo os requisitos do cliente, tudo isso feito por meio de equipes multifuncionais. Ou seja, só dá para trabalhar dessa forma se a equipe de desenvolvimento envolver profissionais de várias áreas da empresa ao mesmo tempo. O que a gente busca com a engenharia simultânea? Antecipar mudanças que tradicionalmente seriam realizadas no produto somente muito tarde. O que esse gráfico mostra é que o custo de mudança no desenvolvimento de produtos aumenta com o tempo. Por que aumenta? Porque mais informações precisam ser alteradas, precisam ser modificadas e tem um impacto maior quanto mais tarde a mudança é realizada. O que a gente busca com a engenharia simultânea é antecipar a quantidade de mudanças, fazer as mudanças mais cedo, quando é mais fácil mudar, quando o trabalho ainda está sendo realizado, quando o detalhamento dos componentes está sendo realizado. Então, tradicionalmente, as mudanças são realizadas muito tardiamente. Por quê? Porque só se percebe que uma mudança é necessária quando o requisito de uma fase posterior do ciclo de vida, do desenvolvimento, não é atendido. Ou seja, o produto chega no mercado, tem um problema de qualidade, eu preciso fazer um recall. Isso é uma mudança muito cara, muito tardia. O produto chega no mercado, na assistência técnica se percebe que o acesso a um determinado componente para substituição é muito difícil. Precisa fazer uma mudança. E pode envolver mudança de ferramental, mudança de documento, é uma mudança muito tardia, muito custosa. Então, a engenharia simultânea visa, por meio da realização simultânea de atividades, permitir a troca de informações entre áreas diferentes e disciplinas diferentes para que as mudanças sejam realizadas cedo, reduzindo o tempo total e o custo do desenvolvimento de produto. Segunda abordagem importante, stage gates, o uso de revisões formais das fases do processo de desenvolvimento para provar o que foi realizado naquela fase para que o produto possa continuar o seu desenvolvimento. Ou seja, a equipe que participa do desenvolvimento, ela apresenta o resultado de uma fase, tanto do ponto de vista de custo e tempo, ou seja, da gestão, como o conteúdo da fase, para um comitê na empresa que avalia como o processo de desenvolvimento está andando e pode tomar uma decisão de aprovação da fase, ou de revisão da fase, ou de suspensão do desenvolvimento do produtos, ou uma pausa para que os recursos da empresa possam ser focados em outro desenvolvimento. Mas é uma abordagem que, por meio de revisões sistemáticas, permite um redirecionamento ao longo do desenvolvimento. Qual o objetivo com isso? Não permitir que um desenvolvimento prossiga durante muitos meses e o resultado não seja, no final, o resultado que a empresa de fato precisava. Então, são feitas revisões formais a cada fase do desenvolvimento. Então, nessa figura que representa o modelo do processo de desenvolvimento de produtos, indica, ali no meio vocês podem ver, uma representação dos gates, ou seja, revisões formais de fase. Podem ter revisões maiores ou revisões também menores, mais pontuais. Mas o importante é que o processo seja avaliado por um grupo de pessoas que tem uma visão mais ampla de todos os desenvolvimentos de produtos na empresa, que decisões sejam tomadas para que o produto possa ser desenvolvido conforme o plano. Ou seja, o que a gente não quer é que no final do desenvolvimento, depois de um ano e meio de trabalho, o resultado seja diferente daquele esperado, diferente daquele que a empresa espera e que o mercado precisa. Então, para isso são feitas as revisões dos stage gates. A terceira abordagem importante é a visão completa do ciclo de vida do produto. Ou seja, garantir que a equipe envolvida no desenvolvimento tenha uma visão ampla de todo o ciclo de vida, do surgimento da ideia, passando pelo desenvolvimento, pela produção, pelo uso dos produtos e serviços no mercado e pelo descarte. Para que isso? Para que os requisitos dessas fases possam ser incorporados no processo de desenvolvimento. Então, é importante que a equipe ela desenvolva o conhecimento e tenha o conhecimento sobre o que vai acontecer com o produto em cada uma das fases, especialmente no uso pelo cliente, manutenção e serviços, e no descarte, que são fases com as quais a equipe tipicamente tem pouco contato, ou menor contato, porque a equipe está trabalhando no desenvolvimento e até na produção. Quarto e último ponto para discutirmos é
a estruturação da equipe de desenvolvimento em times. Existem algumas alternativas para compor os times. Tem empresas, como vocês veem, tem uma estrutura funcional mais forte. As pessoas trabalham em áreas funcionais específicas por área de conhecimento e a equipe é composta por pessoas que estão localizadas em cada uma dessas áreas. Então, a pessoa continua trabalhando na sua área, tem a sua gerência, tem a sua diretoria, mas ela participa de uma equipe de desenvolvimento. Tem uma outra estrutura, conhecida como estrutura matricial, na qual a pessoa que participa do desenvolvimento, ela continua pertencendo a uma área funcional, mas existe também uma coordenação, uma gestão do próprio desenvolvimento do produto. Então, funciona como uma matriz. Existe um gerente funcional, que trata dos pontos de tecnologia, dos aspectos daquela área específica, e um gerente do desenvolvimento de produtos que coordena todo o desenvolvimento de produtos e a participação das pessoas de várias áreas funcionais. E uma terceira alternativa, menos comum, para alguns casos específicos, é uma estrutura por projeto. Então, cada projeto ele é montado com pessoas que podem vir de várias áreas funcionais diferentes, mas as pessoas saem, deixam as suas áreas e passam a compor uma equipe de desenvolvimento que tem gestão independente da área funcional. Então, as pessoas podem até sair fisicamente, muda de prédio, muda de área, muda de andar, vai para a área específica de desenvolvimento de produtos e o gerente funcional deixa de ter o papel de gestão dessa pessoa, desse recurso, e a gestão passa a ser feita pela gestão do desenvolvimento de produtos, ou seja, é uma estrutura temporária para o projeto de desenvolvimento que vai ser válida durante o processo de desenvolvimento apenas. Acabando o desenvolvimento, as pessoas podem voltar para suas áreas funcionais. Então, são 3 alternativas que funcionam em situações diferentes, precisa avaliar a situação para melhor aplicação, mas são 3 alternativas para compor o time de desenvolvimento. Isso sim, ter um time de pessoas responsáveis atuando no desenvolvimento de produto é uma característica chave importante para garantir a implementação da engenharia simultânea e o desenvolvimento integrado como um todo. Bom, quais são as características desse desenvolvimento integrado de produtos? O desenvolvimento de produto é visto como um processo de negócio estratégico que é gerenciado. As atividades podem ser realizadas de maneira mais paralela, simultaneamente, sempre que possível. Atividades são realizadas por um time de desenvolvimento que envolve pessoas de várias áreas funcionais. Tem mais foco na comunicação entre as pessoas de diferentes áreas, realizando atividades complementares que exigem troca de informação. Os fornecedores são envolvidos mais cedo no processo para já trazer a sua contribuição em termos de requisitos, em termos de necessidades das fases futuras do desenvolvimento para otimizar a cadeia de valor como um todo. E os projetos são constantemente avaliados por meio dos stage gates. Em resumo, o que a gente viu na videoaula de hoje, nós discutimos o desenvolvimento integrado de produtos e 4 tópicos que são utilizados para viabilizar o desenvolvimento integrado de produtos. A engenharia simultânea, stage gates, a visão do ciclo de vida completo e o trabalho em equipes multifuncionais. Quais as características importantes desse desenvolvimento integrado? O desenvolvimento ele passa a ser visto como um processo de negócio, do início ao fim do desenvolvimento, um processo estratégico. As atividades são realizadas de forma paralela sempre que possível, com maior simultaneidade. O trabalho é realizado por equipes multifuncionais com pessoas de várias áreas da empresa que passam a trabalhar em conjunto. Tem um maior foco na comunicação, maior intensidade de comunicação para troca de informações entre pessoas de diferentes áreas, possibilitando que as visões e requisitos das áreas sejam incorporados cedo no desenvolvimento. Os fornecedores, eles são envolvidos mais cedo no processo, tá? Para que a contribuição deles possa ser incorporada no início do desenvolvimento e os projetos passam a ser avaliados constantemente por meio dos stage gates para que a empresa possa tomar uma decisão de continuidade do desenvolvimento ou de correção nos rumos do desenvolvimento, evitando que o projeto chegue no final sem os resultados desejados. O que a gente quer com essa abordagem de desenvolvimento integrado é reduzir o tempo de desenvolvimento e ter mais efetividade, ou seja, chegar com um produto no mercado que atenda aos requisitos que foram identificados. Esse foi o conteúdo da videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, obrigado pela sua participação nesse curso do NAGE.